Da mesma forma que fizemos ontem, queria começar nosso tempo aqui lembrando pelo menos uns 3 destaques da manhã de ontem, daquilo que a gente conversou. De novo, pode ser uma frase que você anotou, pode ser uma coisa que você lembrou, pode ser algo que Deus falou contigo. Sei lá, quero ouvir. Quem tem algo para compartilhar? O mal não é autoexistente. Ele é bom buscando as coisas boas, pois a única coisa existente fundamentalmente é Deus. Logo, sendo inerentemente bom, o mal é aquilo que se opõe a Deus, aquele que está acima até mesmo de uma constante, pois ele sempre existiu, antes mesmo que esses conceitos tivessem existência. Legal. Então, o mal não existe eternamente. Então, o mal é uma distorção de algo que existe. Deus não é... Deus é autoexistente. O mal não. O mal é uma distorção do que é bom e, portanto, isso eleva cada vez, ou deixa cada vez mais claro a posição elevada de Deus e não do mal. Então, eu gosto de, quando estou falando de escatologia, por exemplo, pensando no final dos tempos, né? Eu sei que vocês são muito inteligentes, não pensam assim, mas tradicionalmente a gente pensa no mal, no inferno, no Satanás, como tipo um inimigo à altura de Deus, né? Poxa, estão os dois batalhando lá, como se o diabo fosse o dono do inferno, Deus é o dono de outras coisas. Na luta de MMA, talvez Deus vai ganhar, mas ele é... Cara, não, nada disso assim. Então, o mal é completamente pequeno e ínfimo comparado com a grandeza de Deus. Muito bom. O que mais, gente? Destaques de ontem. Apologética não é mesmo para ganhar uma vida, para ganhar aquela experiência de algum teólogo Uhum. Legal, nosso primeiro dia, né? A gente falando aí de nossa postura apologética. A gente ouve, e é bom, assim, eu acho que é bom lembrar disso, né? Ontem a gente entrou nos pontos, os principais pontos da apologética que gera discussão, mas existem tantos outros, vários outros que a gente não vai conseguir entrar aqui. Mas eu quero deixar claro que ao falar da postura apologética, eu não estou negando que nós precisamos ter uma fé inteligente. Então a gente está aqui tendo discussões pelo menos interessantes, em um nível legal. Então a gente precisa ser um cristão racional, um cristão inteligente, que sabe falar, explicar e tudo mais. Mas eu acho que o nosso mal maior hoje da nossa geração não é necessariamente não ter acesso à informação. Até acho que a gente nem sempre tem conhecimento, né? Essa informação. Mas eu acho que o mal principal é a gente já sair debatendo e a gente sair também. Legal. O que mais, gente, de ontem aí, dos nossos 5 pontos? A gente falou ontem, a gente começou a falar de Bíblia, depois a gente falou de Deus existe, certo? Terceiro ponto, a gente falou se Jesus ressuscitou. A gente nem falou Jesus, eu acho que foi isso. Quarto, a gente falou de se milagres existem. O último, a gente falou de problema do mal. Legal. Desses 5 temas aqui, o que mais destacou aqui para você? Algo que ficou marcado? A física não controla o universo. Ela é ciência criada para descrever e explicar o universo que normalmente funciona. As leis da física são observadas dos padrões que vemos na natureza. Ou seja, elas mostram aquilo que acontece de maneira regular e previsível, podendo ou não variar. Isso dentro daquela situação do homem palídio, por exemplo, né? Então, a ciência tem condições de avaliar o que já existe, né? E ela oferece talvez até teorias de como elas vieram a existir, mas não consegue comprovar, pelo menos não ainda, qualquer uma dessas teorias, principalmente da existência, assim. Várias, sim, daí são reproduzíveis. Né? Mais alguma coisa, gente? Sobre a evidência externa da veracidade da Bíblia. Eu achei interessante que existem de 5.000 a 6.000 manuscritos do Novo Testamento e é o livro é o documento mais antigo, mais bem preservado do mundo. E o segundo é a Bíblia de Homero, que a gente inclusive estuda na escola, que tem só de 643 cópias. Praticamente 1/10, 15% do que tem, né? E não há a mesma discussão sobre o conteúdo. Então, a gente, tendo algumas dessas informações, né, a gente pode pensar, puxa, a minha fé não é tão ignorante assim, né? Ela tem uma base. Mais alguma coisa? Mais algum destaque? Deixa eu começar contando uma história.
e aí depois a gente ora para começar nosso curso da Bíblia. Ontem eu comecei contando para vocês a história do Eduardo, agora eu vou contar a história do Arthur, que ainda não tenho, pelo menos eu acho que ainda não temos uma conclusão final, pensando em algo positivo, e eu quero mostrar que às vezes isso também é uma realidade. O Arthur é casado com uma mulher, e os dois tinham uma filhinha que estava na escolinha do meu filho mais novo, e a gente tinha pouco contato, mas eu via que, tipo, parecia que ela me conhecia, assim, mas eu não sabia quem ela era. Mas eles frequentavam a igreja, no primeiro momento só iam à igreja, depois ela vestiu servindo da igreja e agora está mais envolvida um pouquinho, já servindo no ministério. Mas alguns meses atrás, ela se aproximou da minha esposa, tal, conversaram. Aí um dia eu encontrei com ele no parquinho da cidade, a gente começou a conversar, acho que comecei com esse cara, comecei a conhecer um pouquinho da história dele. A história dele é piloto da Azul, alguém profissionalmente bem sucedido, já com uma vida estável. Ele contou um pouquinho da história dele, rapidinho ali no parquinho, a gente vendo as crianças tentarem brincar com as loucuras de criança e tal, tudo mais. E aí, falando um pouquinho de igreja, rapidinho e tal, mas ele me destacou uma coisa que me chamou a atenção. Ele começou a considerar a fé algo possível porque um amigo dele, que também é membro da nossa igreja, piloto também, começou a dar um bom testemunho. Ele falava sobre o Dudu. O Dudu pra gente é o Dudu, para ele é o Gerd, né, que é o comandante lá também da aviação. Alguém também extremamente capaz, um baita de um piloto, já está atuando como comandante de voos internacionais. E ele viu que o Dudu era alguém diferente. Então, numa época eles estavam em treinamento, todo mundo ia morar numa república, e alguns dos caras saíam para fazer algumas coisas, o Dudu estava na dele, sempre também amigo com todo mundo, conversava com todo mundo, mas não se envolvia com as coisas erradas. E ele viu, cara, esse cara é diferente. Mas, ele casado com a esposa, com 2 filhos, a esposa extremamente espiritualizada, talvez me pareça com a história de ontem, aquela pessoa assim, não, olha, outro dia eu estava de noite lá, e minha filha começou a chorar, e eu senti que tinha um negócio esquisito lá, e aí eu orei, depois ela voltou a dormir e tal, coisas assim. E não questiono se pode ou não acontecer, mas ela via tudo assim. Aí um dia ela mandou mensagem para minha esposa e falou assim, precisamos conversar, será que não pode e tal? Bom, marcaram, foram lá comigo conversar no escritório, a gente estava lá na sala de atendimento, e eu comecei a ouvir a história deles. Ficamos talvez umas 2 horas, morreu de novo aqui, umas 2 horas conversando sobre o assunto. E aí, ela falando assim, tipo, acreditava em todas as questões espirituais possíveis, tudo era verdade, tudo ia em todas as religiões, porque tudo tentava fazer bem, se sentir bem. Já ele, extremamente racional, e ele falava assim, cara, eu assim, respeito o civismo, acho bem interessante, mas eu não consigo acreditar. Porque cara, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa super trabalhadora, correr atrás das coisas da minha vida, entendo que eu preciso fazer o bem pro próximo e tal. Cara, foi bem legal essa conversa assim, dava pra ver que ele era uma pessoa realmente muito moral, e realmente muito esforçado na vida, muito correto assim. E aí eu cresci num ambiente da igreja que todo mundo falava algo tipo assim, você não pode ser do mundo, como se quem vai na igreja vive em outro planeta, né? Não é do mundo. Mas eu estava vendo o que as pessoas estavam dizendo. Mas esse cara mostra e me questionava um pouco do que eu cresci ouvindo, que assim, ser do mundo era ser um imoral. Ser do mundo era aquela pessoa que pegava na festa, que não respeitava nada, não ligava para nada. Mas eu me liguei, né, não só nessa conversa, mas em outras, mas nessa em específico, que tem gente que ainda não conhece a Deus, mas que leva uma vida correta, que se esforça pela sua família, mas ainda não tem o principal, que é conhecer a Deus, seguir a Deus, e tem várias dúvidas. Extremamente respeitoso. E eu fui levantando e ouvindo algumas das questões que ele tinha. E falei, cara, e aí? Quais são as questões? Né? Puxa, eu não sei se eu acredito que a vida é verbal. Eu vejo que o que vocês estão aqui
funciona, é muito legal. Eu aplico algumas coisas na minha casa, minha família, meu trabalho e vejo que é muito legal. Mas eu não sei se é a palavra de Deus, Jesus e tal. Bom, encurtando a história, eu indiquei para ele um livro. Qual livro? Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Começou a ler o livro e está nessa saga de procurar algumas respostas. Viaja, fica 6 dias fora, fica um dia com a família, volta. Assiste um ou outro vídeo que eu encaminho, mandei um vídeo como esse que eu passei um pedaço para vocês aqui, de um ateu contra os cristãos. Ele fala, cara, eu nem sabia que tinha tanta pergunta assim, agora eu vou ter que correr atrás de mais respostas. Mas, o que está sendo muito interessante é que ele sente a vontade para que a gente converse sobre isso. O que isso vai virar? Se ele vai batizar um dia, se ele não vai batizar, se ele vai ser um cristão, não sei. Mas ele sabe que tem um ambiente tranquilo para conversar sobre as questões, sobre eventualmente dúvidas ou aquilo que ele acredita. O que eu quero falar isso para vocês é que a gente precisa ter paciência. E o que Deus vai fazer, esse é um trabalho de Deus. Bom, pedir para alguém orar por nós, pelo nosso manhã, para que a gente vai conversar e pelos nossos temas. Lembrando que a gente tem dois primeiros períodos aqui, vai falar até 8h50 sobre fé e razão. Depois a gente vai para sexualidade e identidade. E aí a Thaís, minha esposa, vem aqui para a gente conversar. Isso é dois períodos, porque talvez ele tenha mais conversas, dúvidas e tudo mais, sobre feminismo e ideologias. E a gente encerra no final da manhã. E a gente pode aplicar isso nos nossos relacionamentos. Tá bom? Quem pode orar por nós agora de novo? Quem? Um? Pode ser? Eu achei que eu tinha só um. Vai lá. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que a gente tem de ouvir da Tua palavra, de aprender mais sobre o Senhor. Isso é um privilégio, Senhor, porque você é Deus que se revelou a nós. Muito obrigado. Nos livre das distrações, Jesus, de qualquer coisa que venha tirar nosso foco, que a gente, Senhor, tenha o privilégio que é aprender sobre o Senhor, que a gente se consiga diante disso, que a gente seja, de forma prática, Senhor, transformado para a honra e glória do Teu nome a partir dessa aula, Senhor. Desafio do professor e quebrando nossos corações. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Me ajudem aí, vai. Por que tanta gente acha que fé e razão são opostas? Por quê? Porque até às vezes as pessoas acham que não tem explicação lógica. Não acham que o que tem explicação lógica? Não tem explicação, tipo, é colocar, pisar em coisas em falso. A fé, no caso, que coisa que ele acredita que vocês coisas que falsas. Uma coisa, a razão, uma coisa que é visível, concreta, e a fé é algo que você não pode ver, você tem que pensar naquilo. Tá. Então, você acha que as pessoas pensam isso? Você acha que é isso? Eu acho que as pessoas pensam isso. Legal. Eu queria brincar aqui, nem tudo na razão necessariamente é visível, né? Mas podem ser boas lógicas. Mas o que mais? Tem outros motivos que vem à sua mente? Eu acho que é igual você falou, tem um certo momento que a gente tem várias comprovações, mas a gente tem hora que tem que se submeter, porque não é tudo que a gente vai entender. Então, se submeter a tudo que a sua razão não vai ter ali comprovadamente, vai precisar de fé. Então, eu preciso realmente crer que eu não vou saber tudo, mas que eu sei que ele é o caminho. É interessante isso, né? Parece que a gente tem que dar um salto de fé, como se em algum lugar da razão e da ciência não tivessem saltos de fé. E eles talvez não reconheçam como uma palavra de fé. Né? Mas nem tudo ainda é totalmente comprovado. Nem todos os detalhes, nem todas as informações, por exemplo, a gente está falando da origem de tudo, né? Existem boas teorias, primeiro. Então, elas estão no nível de teoria porque elas não foram e não foram possíveis serem verificadas. Nem sei se tem condições lógicas para isso aí, não é minha área para falar sobre isso. Mas, vamos imaginar que sim. O que a teoria da origem propõe é o como as coisas foram surgindo, mas não necessariamente de onde elas surgiram. Quando a gente fala de Big Bang, que é uma teoria talvez a mais aceita, com bastante robustez, inclusive,
de informações, legal, vamos imaginar que a teoria do Big Bang seja possível, como inclusive eu mencionei ontem que cristãos e teólogos pensam sobre. Beleza? Crer no Big Bang, ou acreditar que seja uma realidade, ou aceitar como realidade, resolve a questão de como aqueles elementos surgiram? Não resolve, porque a ciência se propõe dali para frente um certo recorte. Né? Mais algum outro motivo que você pensa sobre por que fé e razão são um desafio? Eu acho que muitas pessoas acreditam que, tipo, na fé a gente é mais passivo e submisso, então a gente não tem muito trabalho, a gente só acredita. Mas na razão é como se a gente fosse um agente ativo que busca algo. Então meio que fica, a pessoa que usa a razão, ela é mais ativa e por isso superior da pessoa que tem a fé como prioridade, porque ela é submissa e passiva. Legal. Gostei do que você falou, tanto a questão de ser alguém que só aceita, acho que isso é bem preocupante e acho que as pessoas pensam isso também, mas essa conclusão que parece que as pessoas que entendem que razão e fé estão separadas e que razão é mais, isso parece, a conclusão da pessoa eu sou, por ser mais ativo, eu sou mais inteligente, eu sou mais capaz. E aceitar as coisas sem uma lógica, que pelo menos é assim que as pessoas enxergam a questão da fé. Esse é o meu problema. Mais alguém? Acho que quando a gente fala de as pessoas pensam que fé é um salvo no escuro. Você está andando num lugar que você não sabe onde você vai e destino. Legal. E a razão é uma coisa mais palpável, bem entre aspas, porque mesmo na parte da ciência, as coisas assim, tem muito falta de fé. Mas uma hipótese que não é comprovada ainda, ela é uma crença que a pessoa tem. Então, acho que assim, a razão seria uma coisa que a gente conhece, a gente tem mais confiança, uma coisa mais certa, e a fé é uma explicativa naquilo que a gente não tem certeza. Então, se andar de onde vem nada. Seria tipo isso. Legal. Bom, eu vou sugerir algumas coisas porque eu acho, pessoalmente aqui, que fé e razão são incompatíveis. Porque normalmente algumas pessoas pensam isso. Primeiro, minha opinião é porque pessoas confundem fé com uma cegueira. Então, algumas pessoas pensam assim, se você precisa de uma prova, logo você não tem fé. E, deixa eu ser sincero contigo, talvez isso seja dito por algumas pessoas da sua igreja. Faz sentido o que eu estou falando? Talvez você nem viu alguém lá. Cara, mas eu estou com uma dúvida. Eu conheço líderes da igreja, pastores, que falam assim, cara, você me pergunta demais, parece que você não tem fé. Como se tiver dúvidas, fazer perguntas difíceis, como se a gente não tivesse um ambiente dentro da igreja que fosse tanto robusto quanto ao mesmo tempo confiável para fazer as piores dúvidas possíveis. Se eu não posso tirar minhas dúvidas na igreja com o povo de Deus, se lá não é um ambiente seguro, onde é? Nós costumamos dizer na nossa igreja que a igreja tem que ser um lugar em que a gente possa conversar sobre qualquer assunto e fazer todo tipo de perguntas. A gente deveria construir esse tipo de ambiente na igreja. Por quê? Se a gente quer levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, elas já possuem essas dúvidas. A questão é se elas podem ou não falar sobre isso, mas elas possuem. Às vezes elas escondem as dúvidas, as questões, os problemas que elas têm. Elas não querem que isso aconteça, porque isso pode ser um caminho para ajudar a pessoa a enxergar diferente, enxergar melhor e poder levar. Mas às vezes a gente oprime isso em alguns contextos, e até por falta de conhecimento, de alguns inclusive, para lidar com as dúvidas das pessoas. Segundo, porque também já viram um tipo de cristianismo anti-intelectual. Concorda comigo? Em vários contextos parece que ser cristão e ser inteligente são opostos. Não, Carol, é o seguinte, você é crente, cara, não se dedica tanto assim não à escola, à faculdade, desse jeito. Você precisa, cara, seja um bom profissional, uma boa coisa, mas para que tudo isso? Para que tantas coisas? Para que tantas dúvidas? De novo, tem muitos, e no nosso país, que tem pelo menos, 30% de evangélicos, a gente conhece, e o estereótipo de evangélico do nosso país, e gente, sem nenhum preconceito, tá bom? É a Dona Maria, que talvez não tenha se formado na escola, alguém muito simples, num bairro carente, numa comunidade X. Esse é o estereótipo que aparece nas novelas. Esse é o estereótipo que aparece em alguns ambientes por ali. Aí a gente tem uma tal de bancada evangélica, que eu não sei se você pensa que te representa ou não, nessa conversa aqui,
mas que parece que só grita, mas não tem argumentos para boas conversas. Então, eles pensam que o cristianismo é anti-intelectual. Terceiro ponto que eu penso é porque a ciência parece ter explicado tudo. Ou seja, se a ciência consegue explicar, logo Deus é desnecessário. A ciência explica um evento que a Bíblia apresentou como algo impossível, um milagre. Cara, quer dizer que isso prova que Deus não existe? Não. Isso prova que foi explicado. Isso prova que Deus não existe. A ciência explica como as coisas surgiram. Legal. Isso prova que Deus não existe? Não necessariamente são a mesma coisa. Mas as pessoas chegam à conclusão. Não, a ciência explica como alguém que não teve filhos conseguiu engravidar. Não poderia ter filhos, conseguiu engravidar. A gente interpretava isso como um milagre, agora é explicável. Existem poucos casos, assim, peraí, o fato disso ser explicado já comprova que Deus não existe? Essa é uma conclusão lógica? Não necessariamente. Porque muitos também associam fé com emoção. Nossa, eu tenho fé. E a pessoa se emociona em alguns ambientes e no culto. Umas semanas atrás batizou um amigo lá na igreja, que se tornou um amigo porque ele se aproximou da família deles, o Renan, e ele tinha sempre uma questão nos últimos anos. A esposa dele se converteu há uns 2 anos, passou por algumas religiões, depois entendeu que Jesus era o Senhor dela e entendeu que a igreja seria a igreja para ela. E aí ele começou a frequentar a igreja com ela, achava legal, ia, postava no Instagram que estava no culto e tal. Mas ele diz assim, eu sou muito racional. Então eu não sei se eu já tive meu momento com Deus, eu não entendi isso. E aí, cara, a gente conversava com um amigo, ia lá, meus filhos têm a idade dos filhos dele, a gente quase poucas vezes falei sobre fé exatamente com ele. Mas o que foi se provando ao longo do tempo é que as pessoas são diferentes. E alguns vão se emocionar no culto. Alguns vão chorar. Alguns vão ter uma experiência bem marcante nesse sentido. Mas nem todo mundo é assim. Lembra do Arthur que eu contei na história de ontem? Num dos momentos de aconselhamento com ele, ele falava assim, mas eu acho que eu nunca senti isso assim, eu nunca tive aquele momento marcante. Que as pessoas falam, né, que você vai ter uma emoção forte, vai te marcar e tal. Aí eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. E eu falei assim, Eduardo, me fala aí um dia da sua vida que foi você ficou muito alegre. Esse cara, o dia mais alegre da sua vida. Aí ele pensava assim, não conseguia lembrar de nenhum evento. Aí eu falei, então fala um dia da sua vida que você ficou muito triste. Aí ele pensava, cara, eu não consigo muito pensar nisso, né? Aí eu falei assim, deixa eu te ajudar. O dia que seu filho nasceu, assim, eu sei que você ficou feliz que você era o seu filho, mas você ficou assim, em êxtase, você se emocionou, você ficou muito assim? Aí ele falou, não. Aí eu falei assim, Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma pessoa monótona. Você é uma pessoa sem esses altos e baixos emocionais. Porque quando você quer que Deus se revele para você, você espera que tenha um culto emocionante, e que você chore, e que você fala assim, cara, você não é assim. Deus vai falar contigo por meio da sua razão, inclusive. Cara, parece que quando eu falei isso para ele, o negócio desbloqueou. Alguns de vocês vão chorar em 90% dos cultos. Termina o acampamento e chora, que vai embora. Meu Deus, nunca mais vou ver você. E nem no outro dia nem lembra da amiga mais. Quem viu se identificou. Mas outros de vocês vão ser mais severos, mais regulares. E faz parte. Porque também muitas dúvidas são tratadas como ameaça. E você leva suas dúvidas para o seu líder, para o seu pastor, e são ameaças. Por último, porque confundem fé com pensamento positivo. Eu tenho fé que você vai ser curado. Eu tenho fé que você vai sair dessa. Eu tenho fé que você vai encontrar um bom trabalho. Será que isso é fé ou isso é pensamento positivo? Bom, uma visão equivocada da fé, eu quero sugerir 2 aqui. Primeiro, pensar que a ciência se trata de um conhecimento objetivo e, portanto, de foro público.
E essa distinção tem um grande problema, porque ela coloca a ciência do outro lado, ou a fé do outro lado, que trata-se de um conhecimento subjetivo e então de foro privado. Está fazendo sentido o que eu quero dizer com isso? Então, esse foro público se a ciência é comprovável, se a ciência tem a ver com tudo que é objetivo, todo mundo pode lidar. Agora, a fé é o oposto disso. Ela não lida com fatos, ela lida com impressões, com sentimentos, com coisas internas. Será? Como diria alguém do Instagram, será? Apesar de alguns aspectos do cristianismo serem de fato subjetivos, essa é a minha primeira conclusão aqui, como por exemplo, eu sei que eu sou salvo. Eu acho que esse é um aspecto subjetivo da fé. Mas há também importantes aspectos do cristianismo que são objetivos, públicos, externos e plausíveis, certo? Falando de alguns deles, é plausível crer que a Bíblia é a verdade de Deus, ou que a Bíblia seja um livro revelado por Deus? É plausível. É um fato objetivo. Existe uma ciência que explica essas coisas. Uma área da ciência que explica essas coisas. É plausível crer na possibilidade lógica de que exista um designer por trás de todas as coisas? Puxa, é lógico isso. Então também existe objetividade. Não é só subjetivo. A ciência também lida com lógicas, lida com padrões. E nem tudo na ciência é necessariamente reproduzido. Você analisa padrões e então apresenta uma conclusão para aquilo. John Stott diz o seguinte: é um grande erro supor que a fé e a razão são incompatíveis. A fé e a visão são opostas em oposição uma à outra nas Escrituras, mas nunca a fé e a razão. Lembra o texto bíblico de Hebreus capítulo 11? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então a Bíblia diz que a fé é não necessariamente você enxergar algo, mas ela não fala que você precisa ser burro ou abandonar a sua razão para acreditar. Continuando aqui a nossa conversa, isso aqui é um gráfico. Eu fui uma vez numa palestra de um dos caras que faz parte da ABC ao quadrado, Associação Brasileira de Cristãos e Ciência. O nome do cara é Welmer Bragança. Ele é membro da Igreja Batista Fonte em Campinas. E eu fui na palestra, ele mostrou esse gráfico, e aí eu peguei o gráfico e quero mostrar para vocês. Ele disse, nessa palestra, eu estou só usando o comentário dele, ele disse que, como que a ciência funciona? A ciência tem a ver com pesquisa. Ela tem a ver com análise da realidade. E ele diz, então você vai até os fatos, e observa os fatos. Então você observa que existem padrões. Nesse momento do dia tem sol. Nesse momento do dia está escuro. Nesta época do ano, o dia está mais claro. Nesta época do ano, o dia acaba mais cedo. Existem padrões, então você observa esses fatos. Então você parte para uma teoria na ciência. Nessa teoria você começa a pensar. Então quer dizer que do dia tal ao dia tal, normalmente nós estamos no solstício. Você lembra disso na escola? Não. Ou nesse dia tal é mais padronizado. Então vamos dar um nome para isso. Talvez a gente esteja no solstício. No dia tal, nós estamos no equinócio. Daí são outras épocas do ano. Puxa, então vamos ver se isso acontece de novo ano que vem? Aí começa a verificar esses padrões. E aí eles criam uma teoria que precisa ser comprovada. Essa teoria que precisa ser comprovada, ela precisa então ser verificada, repetidas vezes, para que se isso for todas as vezes, ela então vira uma lei. Então nem tudo que a ciência apresenta, ela apresenta como forma de lei. A lei é aquilo que foi verificado, comprovado, testado, então se torna uma lei, ela não pode ser negada. Muitas coisas estão antes do critério de lei, elas estão no campo da prova, da evidência, da teoria. Só que o que a gente tem de contato com informações, a não ser que você seja um cientista e você está estudando nesse campo aqui, é que depois de algo testado, isso é divulgado. Só que o problema é que existem divulgadores de ciência, e não quero dizer que todos eles são ruins, porque não são, mas existem divulgadores de ciência que podem estar bem intencionados, porque são pessoas, certo? Mas também existem divulgadores de ciência que podem até estar mal intencionados, ou pelo menos fora da cabeça deles. Então, eles são pessoas mortais, são pessoas. Esses também são pessoas, com as suas intenções. Esse cara quer provar um ponto, talvez ele pareça o mais inteligente do grupo. Talvez o cara que está aqui, ele quer provar um ponto para ele poder ganhar dinheiro com o que ele está fazendo. Então ele pode, eventualmente, fazer testes reais
ou ele pode eventualmente fazer testes viciados para tentar provar o ponto dele. Por isso que na ciência você vai tendo outras pessoas verificando o que está fazendo outros estudos em outros lugares. Aí o que acontece é que muitos divulgadores de ciência apresentam coisas que foram literalmente testadas e aprovadas, mas divulgadores de ciência também podem falar e serem influenciadores que divulgam só teorias. O que a gente tem de informação? É uma teoria comprovada? Por isso que a gente precisa ir direto nas fontes. A gente é uma geração que tem acesso a muitas informações. Só que o problema é que nem todas as informações elas são verdadeiras. E a nossa geração tem esse problema. A nossa geração agora tem acesso, por exemplo, a ferramentas como o chat GPT, e você coloca o chat e diz isso aqui. Aí você confronta o chat. Já tentou confrontar o chat? Fala assim, chat, isso está errado? Aí o chat fala, você está certo. Outro dia apareceu para mim um meme no Instagram assim, comer esse peixe errado, aí tá a foto de um baiacu, assim. Já viu esse meme no Instagram? A foto de um peixe meio esquisito. Aí o cara fala assim, pode comer esse peixe assim, assim, assado? Aí manda a foto pro chat. Aí o chat fala, sim, pode, é muito bom para a sua saúde, total. Aí diz que o cara morre no meme e aparece que morreu. Aí o chat fala assim, desculpa, na verdade, ele pede desculpa porque ele falou uma informação errada, só que o cara morreu depois de comer o peixe. O que? O chat, aí, semana passada eu estava numa reunião de um pequeno grupo lá na igreja, e um dos caras falou, sabe como é que funciona a inteligência artificial por trás e tal? Eu achei bem interessante, ele é um empresário, um diretor de uma grande empresa, e falou assim, a ferramenta de inteligência artificial, ela foi preparada para buscar no banco de dados e te ter uma resposta. Mas, o que aconteceu? Quando ela começou a ser lançada, as pessoas não usaram ela. Porque as pessoas perguntavam uma coisa, e se ela não tinha essa informação clara do banco de dados, ela não entregava nada e falava, não tem essa informação. O que aconteceu é que as pessoas não usavam. Por quê? Eu procuro uma coisa, não tem resposta, não me serve. E aí, então, essas inteligências artificiais, elas foram treinadas para entregar alguma resposta. Mas nem toda resposta necessariamente está em um ambiente comprovado, ou seja, verificado. Aí, às vezes, você quer colocar a inteligência artificial no modo técnico, para que ela, então, busque as informações em lugares técnicos. Qual é a conclusão da nossa conversa aqui? A gente tem muita informação, excesso de informação, mas realmente isso é verdadeiro? Eu estava, enquanto preparava esse conteúdo, e eu vou correr um pouquinho para mostrar algumas informações, tem uma informação, por exemplo, que fala que muitos prêmios Nobel são cristãos e creem em Deus. Cara, eu fiquei fazendo uma pesquisa gigantesca na internet ontem para tentar encontrar um dado, tipo assim, um site confiável, alguém confiável. E sabe o que aconteceu? Tinha muitos sites, mas não parecia, tipo assim, só parecia Wikipedia, parecia tal lugar. Eu não achava nada muito, tipo, cara, isso era muito importante. O que eu fiz? Eu estou citando um livro que aparece essa informação. Por quê? Eu estou me baseando de que ela achou isso num lugar comprovado. Eu não achei a fonte primária. Mas isso que a gente deveria fazer quando a gente vai estudar dados e informações, tá bom? E aí a pergunta é, será que a ciência realmente refutou Deus? Interessante que esse aqui é um autor, na verdade são vários autores, né? E quando eu estava nessa palestra da Bragança, ele mencionou esse cara aqui. Eu não li o livro, mas eu pegando uma conclusão que o Elber apresentou na sua palestra, dizendo que ele é ateu, é um dos que está nesse livro aqui, o Bruce Alberts. Eles são estudantes da área de biologia, de questões moleculares, células e tudo mais. E ele tem essa conclusão aqui. A existência ou a inexistência de Deus é uma questão sobre qual a ciência é neutra. Então, um cientista ateu diz que, claro, enquanto tem outro cientista que vai dizer o oposto, mas a gente tem gente com material robusto, de bons conteúdos, para dizer a ciência é neutra sobre isso. A ciência não tem como comprovar ou negar a existência de Deus. Os dados que eu mencionei para vocês estão lá naquele livro da Colette da Romani Ursa, ele diz o seguinte: não há laboratório no mundo que possa provar ou refutar a existência de coisas imateriais, uma vez que, por natureza, elas não podem ser estudadas com o uso de métodos materiais. No sentido, se algo é imaterial, como é que eu posso reproduzir materialmente comprovar? Não dá. Então, nesse módulo que a gente usa para estudar as coisas, mais difícil de provar. É impossível medir a alma com um Becker. É possível medir a nossa imaterialidade dentro do laboratório? Ela está dizendo aqui não. E Deus jamais será colocado diante de um microscópio para ser analisado. Por quê? Deus não é homem, Deus não é corpo, a palavra vai dizer. Ele é espírito. Não dá para comprovar. Então, ela continua dizendo, o naturalismo é uma hipótese não verificável,
plausível somente com base na fé. Mas, claro, os naturalistas não gostam de usar a palavra com F. Fé, no caso, aconteceu, tá bom? Aos olhos do naturalista, somente o naturalismo carrega as chaves da razão e da lógica. Para eles, a religião é uma superstição boba e improvável. A ciência está ligada a evidências. A religião nada pode fazer, senão recorrer à fé. É assim que eles enxergam. Qual é o problema com isso? E ela oferece alguns dados. Primeiro, caras muito importantes na ciência, como por exemplo, Copérnico, Kepler, Boyle, Galileu, principais contribuidores da revolução científica, alguns séculos atrás, eram homens de fé. Peraí, os caras usam dados e informações que eles captaram e valorizam demais, mas quando falam de fé, não. Agora, fé, vocês são burros. Você não pode ouvir. É complexo. Também, segundo essa pesquisa de 100 anos do Prêmio Nobel, vai dizer que mais de 65% dos vencedores apresentam ligações com a denominação cristã. Cristãos evangélicos, protestantes, católicos, por aí vai. Peraí, um dos prêmios muito importantes, mundialmente conhecidos, premia pessoas por serem inteligentes, por fazerem a diferença numa sociedade, por serem capazes. Um prêmio reconhecido premia 65% das pessoas que acreditam em algo. E esse algo é o cristianismo. Fora que dizem, e a pesquisa, como eu encontrei os dados robustos, dizem, se isso é verdadeiro, eu não tenho essas bases, que algo em torno de 90% desse prêmio são pessoas que acreditam em algum tipo de divindade. São budistas, são muçulmanos, são judeus e por aí vai. Bom, para a gente ver que tem gente inteligente que acredita em Deus. Conclusões da nossa conversa. Primeiro, Deus criou você e eu para pensarmos. Quando a Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem de Deus, Deus é alguém com lógica. Então nós também recebemos a lógica como presente de Deus. A gente já leu o texto de Mateus 22, 17, nosso primeiro dia, e vai dizer que Deus nos chamou para amar, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ou seja, até o nosso entendimento deve e pode se render a Deus. Minha conclusão, então, é que pensar também é um ato espiritual, certo? Porque nós não separamos os espaços da nossa vida. Você não é uma coisa separada da outra. Você é um corpo, mas você também é uma matéria. Você também é imaterial. Você também é um corpo, você também é uma alma, um coração, um ser interior. Então, a nossa espiritualidade faz parte de quem nós somos. Não é só o cristão que tem uma espiritualidade. Porque o espírito é algo presente em todo indivíduo. Nós temos uma parte material e imaterial. Agora, se essa espiritualidade está rendida a Jesus e ela é cristã, se essa espiritualidade está rendida a outra coisa, nós sabemos, ela pode variar, mas a espiritualidade é um ato espiritual. Também, Deus se revela à nossa mente. Lembra lá do Salmo 19:1 que a gente falou? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento revela a obra de suas mãos. Ou seja, Deus se revelou em coisas materiais. A Bíblia descreve isso. Então Deus está dizendo que a gente pode olhar para a natureza, pesquisar a natureza e percebê-lo. Deus não diz para nós não estudarmos. Deus diz para nós estudarmos e avaliarmos o que tem. Se Deus tivesse medo de usar a nossa razão, Ele não diria para a gente pesquisar e conhecer a natureza. E verificar a natureza e se aprofundar sobre a natureza. Muitos teóricos vão dizer que Deus escreveu 2 grandes livros. Deus escreveu a Bíblia e Deus escreveu o livro da natureza. Então a gente pode conhecer a Deus por meio desses 2 livros, de formas distintas. Lembra lá, revelação geral e revelação especial. Romanos 1:20 também vai dizer que os atributos de Deus são visíveis. O fato dos atributos de Deus serem visíveis faz com que a gente possa observar. Então a gente pode usar os nossos sensos, os nossos, como a gente chama, tato, olfato, paladar, sentidos. A gente pode usar os nossos sentidos para entender quem Deus é. Ah, mas eu nunca vi Deus. Entendi, verdade? Deus é Espírito. Mas você viu a obra de Deus, então a gente pode verificar isso. Deus nos chama a verificar isso. Também a Bíblia vai falar que Deus falou. Para que a gente possa, para que Deus fale e a gente entenda, a gente precisa ter a capacidade de entender algo. A gente precisa ter a capacidade de interpretar códigos.
Deus falou, a gente entendeu e ouviu. Deus mandou escrever e a gente conseguiu ler. Deus é a favor do nosso estudo, Deus é a favor do nosso entendimento. Deus não disse que para a gente conhecer e crer nele, a gente precisa negar as outras coisas. Está fazendo sentido o que ele quer aqui, gente? Olha que interessante, Albert Einstein. O Albert Einstein, está bonitinha a foto dele. Ele não passou pelo visagismo na época, mas o que o Albert Einstein diz é que a ciência sem religião é manca. Mas ele também vai dizer que a religião sem ciência é cega. Então, peraí. Vocês devem ter ouvido bastante falar de Albert Einstein, já viu coisa na internet, pessoas que falam. As pessoas respeitam Albert Einstein como um grande intelectual. E aí o Albert Einstein diz que a religião não é um absurdo. É só isso que ele está dizendo aqui, não é? A religião não é um absurdo. A ciência sem religião é manca. No entanto, a religião sem a ciência também é cega. Louis Pasteur foi o cara da pasteurização. Lembra disso na sua escola? Explica a pasteurização para mim, vai. Não lembra? Como que faz? Do leite, eu sei que vocês estão falando do leite, mas... Eles esquentam o leite, queimar as impurezas que são os micro-organismos. Ele estabeleceu isso, percebeu que se deixasse lá um sistema fechado, os bichos ainda assim surgiriam porque tem coisas lá presentes, pasteurização. Olha o que o Pasteur disse. Quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. E ele diz, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Interessante. Não estou dizendo que, tá vendo, a prova cabal aí, Sérgio Sacani é um burro. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que gente inteligente disse que a religião é possível e que a fé é possível. Conclusão. Então, crer não significa cometer suicídio intelectual. Assim como pensar também não é sinônimo de cometer um suicídio espiritual. Se você acredita em alguma coisa, não quer dizer que você é um ignorante, que você precisa abrir mão de tudo o que você pensa. Mas também não quer dizer que se você pensa, você não possa acreditar em Deus. Alguém pode ler para mim a minha última conclusão aqui, antes da gente ouvir vocês e fechar o nosso intervalo? Vai lá, quem pode? Isso, por favor. A razão opera em favor da fé, pois é capaz de demonstrar os pressupostos da fé, tais como a existência de Deus, a confiabilidade da Bíblia como palavra de Deus. Entretanto, a razão sozinha não produz a fé. A fé envolve, então, uma resposta pessoal de confiança efetiva no testemunho de Deus e na oferta de sua graça, evidenciada através de uma vida comprometida com Ele. O que eu estou tentando dizer com a frase? Alguém me explicar. A razão e a fé, elas são elas trabalham juntas, elas não são a mesma coisa, mas elas também não são incompatíveis, elas trabalham juntas. Por exemplo, eu sentei nessa cadeira aqui na terça-feira, mas eu provavelmente nunca tinha sentado nessa cadeira aqui. O que aconteceu? Eu já sentei em outras cadeiras na minha vida, certo? Já sentei em outras cadeiras na minha vida parecidas com essa. Eu tinha essa informação de que quando eu sentava nessas cadeiras, eu ficava sentado. Eu não caía. Baseados nesses pressupostos, eu confiei que alguém colocou essa cadeira aqui, que alguém testou essa cadeira aqui, e que ao colocar essa cadeira aqui, ela era confiável. Mas eu não tinha testado essa cadeira. Quando eu sentei, eu demonstrei um ato de fé. Não estou falando de fé religiosa, salvação, mas eu demonstrei um ato de fé. Por quê? Eu nunca tinha sentado, eu nunca tinha provado, mas eu sentei. E quando eu sentei, eu não caí. De novo, isso aqui é uma ilustração, tá? Mas o que eu quero dizer é, a minha fé de que eu não cairia na cadeira não era uma fé irracional, mas era uma fé baseada em uma lógica. Qual lógica? Eu conhecia e sabia o que cadeiras fazem e são. Eu sabia como elas funcionavam.
Eu já tinha sentado em cadeiras e confiava de que elas me sustentariam. Eu sei que o meu peso é compatível com uma cadeira como essa. Logo, conclusão óbvia, eu posso sentar e não cair. João, você pensou em tudo isso antes de sentar nessa cadeira? Óbvio que não. Mas, sem pensar, eu fiz isso. Agora, pensa por um lado oposto. Se na semana passada eu tivesse sentado numa cadeira como essa e tivesse caído, o que eu ia fazer? No mínimo, eu ia testar. Ou se eu soubesse que semana passada vocês tiveram aula com algum professor e que vocês tiveram uma aprontação com ele e que vocês tinham deixado o pé da mesa da cadeira cortado e quando ele sentou, ele quebrou e todo mundo deu risada dele. Vamos imaginar que se tivesse alguns maus elementos nessa sala, como só imaginando. Se eu soubesse dessa informação, eu ia sentar? Talvez vocês não tivessem feito nada. Mas eu ia ficar capulho atrás da orelha e não sentaria. O que quero dizer com isso? Fé e razão são opostos? Não. Como você lembrou, eles são compatíveis. Um não precisa anular o outro. Logo, quando você tiver conversas com pessoas para apresentar a razão da sua esperança, você pode usar da lógica, você pode usar das boas informações. Certo? Comentários, dúvidas antes de sair? Não, né? Se alguém levantar a mão, são ficar bravos com a pessoa. Então, 10 minutinhos para vocês. Volta o slide. Volta.